Meus amores, tudo bem com vocês? Como foi de Páscoa? Comeram muito? Todo mundo pegou lembrancinha lá na escola? Gostaram? Bom, eu amei a cesta que eu ganhei. Já comi praticamente tudo. Tava uma delícia. Amei mais ainda as cartinhas. Uma cartinha mais linda do que a outra. Que lindo, meus amores. Tia também ama muito vocês. E tô morrendo de saudades de vocês. Bom? Hoje a gente vai falar de história, tá? Como vocês têm já dever de inglês e dever de matemática, a gente vai passar só de história hoje, tá bom? Página 178. Vamos continuar conhecendo um pouquinho dessa história. A cidade de São Paulo, fundada há 470 anos, apresenta largas avenidas e um amontoado de ruas e de bairros que formam praticamente outras cidades. Nela, existem muitas escolas, muitos parques, shoppings, comércios, túneis, muitas estações de metrô, carros, além de um trânsito intenso e de muitas pessoas, por volta de 12 milhões. Antes de se tornar essa megalopole, São Paulo era uma colina com muitas árvores, rios limpos e muitos pássaros. Nessa colina viviam os indígenas. Um dia, vindos da Europa, chegaram os portugueses para morar aqui em nossas terras e colonizá-las. Junto com eles, vieram os padres jesuítas, que tinham como missão ensinar seus costumes aos indígenas. Os jesuítas construíram em 1554 uma pequena cabana, que serviria de colégio para essa missão. Ao redor da cabana, começaram a ser construídas as primeiras moradias. Esse local passou a ser chamado de São Paulo de Piratininga. O tempo foi passando e essa cidade foi crescendo aceleradamente, até se tornar uma das maiores cidades brasileiras. O colégio, no decorrer dos anos, foi passando por diversas restaurações, conservando um pouco de seu aspecto original. Aí na página 179. Atualmente, nesse local, se encontram o pátio do colégio e o Museu Anchieta, onde é possível ver muitas ruínas da primeira construção, um patrimônio cultural da cidade. Hoje, ao redor do colégio, se encontra a cidade de São Paulo. Então, lá na página 178, tem 3 imagens, a gente consegue ver. A primeira imagem é uma casa praticamente igual à casa do índio, de palha, quase igual à casa do índio de Oca. Uma casa bem simplesinha que eles estavam construindo. Na segunda imagem, já tá mais com cara de colégio, mais com cara, né? Na terceira imagem, já é uma imagem um pouquinho mais cara de colégio, um pouquinho mais atual. Já é a imagem que parece mais com a imagem da página 179. Vamos olhar lá na página 179. Vocês estão vendo que já tem mais cara de escola, né? Aí o bonequinho tá falando. Mas São Paulo não é a única cidade com belas histórias para contar. Além dela, muitas outras cidades trazem histórias sobre a sua origem. Conheça algumas delas, então nós vamos conhecer. Aí embaixo, Ouro Preto, antiga Vila Rica, fica em Minas Gerais. A história da cidade de Vila Rica começou há muitos anos, quando foi descoberto o ouro nessa região. Vila Rica teve destaque durante todo o tempo em que o ouro foi explorado, tornando-se a capital de Minas Gerais. Nessa época, muitos europeus começaram a vir para o local em busca de ouro, e muitas casas, igrejas e praças foram erguidas. Assim surgiu Vila Rica. A partir de 1750, com o declínio da extração do ouro, a cidade começou a perder sua importância. Entretanto, ainda conserva as construções daquele período. Essas construções formam uma arquitetura denominada barroca, que, por ser um conjunto histórico, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Aí vocês podem ver, na página 179, a foto da cidade de Ouro Preto. Alguém já foi em Ouro Preto? Se foi, depois conta pra tia, tá? Como é que foi? E agora aí na página 180.
Brasília, a capital do nosso país. Na época, a construção de Brasília, a capital do nosso país, era a cidade do Rio de Janeiro. Mas por motivo de segurança, pois a capital localizava-se no litoral, o governo brasileiro decidiu estabelecer sua capital no centro-oeste brasileiro. Foram contratadas 2 pessoas capacitadas para elaborar o projeto dessa nova capital, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. Havia por parte do governo a preocupação de levar para o centro-oeste do nosso país o desenvolvimento dessa região. Assim, pessoas de vários lugares, principalmente do Nordeste, começaram a trabalhar na construção da cidade. E já... Calma aí que a tia se perdeu. E lá se fixaram. A nova capital brasileira foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Bastante tempo. Vamos lá. Com uma arquitetura moderna e arrojada, demonstrada em conjunto de edificações, Brasília foi considerada patrimônio mundial. É nessa cidade que se encontram os representantes eleitos pelo povo, o presidente e seu vice, os deputados federais, os senadores e os ministros que atuam na área da justiça. Além de Brasília, outras cidades apresentam histórias interessantes sobre a sua origem. Vale a pena investigar, assim como vale a pena pesquisar sobre a história da sua cidade. Então, a tia já tinha até pedido para vocês fazerem, colocando como era antes e como é agora. E vocês vão pesquisar pela internet mesmo, procure no site ou conversa com algum vovô, alguém que seja mais idoso, alguma coisa assim, sobre a história da cidade, sobre a história de Pádua. Como Pádua surgiu, alguma história que vocês gostem, assim, Pádua surgiu assim, 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 Pádua antes era assim, hoje é assim, antes não tinha isso e construíram aquilo por causa daquilo. Um exemplo, vocês podem pesquisar. Por que construíram a ponte de ferro? Ver se alguém consegue descobrir o porquê. Eu não sei. De repente alguém sabe. Construiu de ferro porque estava precisando de uma ponte só para os pedestres. Procura aí a história de Pádua. Pesquisa na internet, pergunta para os mais velhos. E escreve no caderno. Quem não tiver caderno de história aí, escreve no caderno de casa ou numa folha, deixa guardada, sobre a história de Pádua, tá bom? Por hoje é só, tá? Vocês vão só dar uma lida no que a tia já leu e vai pesquisar sobre a história de Pádua. Uma coisa interessante que vocês queiram contar, tá bom? Meus amores, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá bom? Tô morrendo de saudade, te amo vocês.